era meio que improvável eu trabalhar na multinacional. Eu não tinha currículo para aquilo. Quando eu vi uma multinacional me chamando, que era um banco internacional na época, porra, eu vou, mas será que isso é pra mim? Eu fiquei com aquela síndrome do vira-lata. Acho que não é pra mim, não, pô. Nenhum amigo meu trabalha em empresa grande, ninguém da minha faculdade trabalha em empresa grande. Vamos ver qual vai ser. E quando eu fui pro primeiro dia de estágio, a pessoa falou pra mim assim, tu é muito sortudo. Eu falei, por que sortudo? Ele, cara, tu foi a última pessoa a ser escolhida. E você não ia ser escolhido. Porque, pô, tu vê aqui, muito molecão, cabelão. Tava com o maior cabelão na época, cabelo tipo aqui assim. Brinco na orelha. Moleque, tinha 19 anos. Cara, tu é muito sortudo. A gente ia fazer um outro processo seletivo, porque a gente não queria você, só que a gente falou, cara, chama o cabeludo de brinco lá mesmo pra ver o que vai dar. Olha que coisa, olha que deu, né? Eu vi a tal da venda empurrada, que hoje eu na Black Bankers eu combato, e você como um educador financeiro combate também. Eu já com 19 anos eu não aceitava isso. Eu olhava e falava, ou eu aprendo a fazer o jeito certo, ou eu não vou me juntar a essa laia. Eu acho que quando você faz algo de errado para uma outra pessoa, não é porque você não é necessariamente profundo de conhecimento. Porque conhecimento você adquire. Agora a índole, irmão, ou você tem, ou você tem. Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast para você que quer chegar na sua independência financeira. E hoje estamos aqui com um episódio do Papo com Milionário. E eu tô aqui hoje com Rafael Testa, ele que é fundador da Black Bankers. E aí, Rafa, beleza? Seja bem-vindo, irmão. Prazerzaço te ver aqui. Cara, tamo juntasso. Prazer é todo meu de estar aqui batendo esse papo. Papo que a gente gosta de conversar muito nos bastidores, né? Mas vim aqui a público e falar um pouco sobre prosperidade, trajetória, mostrar que é possível. A gente tem uma missão muito grande de mostrar para as pessoas que é possível. Não é fácil, mas é possível e prazer estar aqui, cara. Total, show de bola. Então, só pra galera entender, o que é a Black, cara? Pra galera entender o que é a Black Bankers. Só pra o que faz e depois vai chegar lá na tua história, mas só pra galera entender. Boa. O que é a Black Bankers? É uma empresa de treinamentos focada em fazer profissionais do mercado financeiro crescerem na carreira. Exemplo. O pessoal do Itaú, trabalha no Itaú, ele trabalha lá atendendo o cliente no balcão de uma agência, de qualquer lugar do Brasil. Aí ele fala assim, um dia eu quero atender um milionário, quero administrar os investimentos do milionário. Como é que eu faço para sair de um atendente de balcão para ir até lá, até a área de investimentos? A gente ajuda esse cara, um funcionário público, de um banco público, sei lá, Caixa, Banco do Brasil, tá lá. Aí ele, cara, passei no concurso, mas quero crescer no banco. Quero ir para um cargo maior. Eles procuram a gente tem programas de cursos, mentorias, até MBAs, que a gente ajuda eles a crescerem na carreira. Resumidamente é isso. Que massa. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso, só para vocês entenderem o que ele fundou, ele tem revolucionado realmente esse mercado, hein? Rafa, fala pra gente, cara, aqui o Papo com o Milionário, basicamente, você vai contar a tua história e eu vou hackeando a tua mente. Eu quero aprender muito e principalmente com o olhar de estudante e a audiência, o que elas vão aprender. Por quê? O que veio a ideia desse Papo com o Milionário? Muitas vezes eu vejo que as pessoas elas se inspiram com a história de outras pessoas, principalmente eu falo que 1 milhão deixa pista, o sucesso deixa rastro. Então, assim, as pessoas às vezes elas não sabem pegar esses rastros. Elas acham a história linda, mas elas não conseguem pegar aquilo e, cara, o que eu faço com isso na minha vida para eu conseguir acelerar? Boa. Então a ideia é exatamente essa. Você vai contar a tua história, a gente vai hackeando a tua mente para entender como é que foi essa tua trajetória de sucesso, porque eu sei que você não nasceu em berço de ouro, né? Mas conta pra gente aí. Cara, acho que é legal você ter falado sobre não nascer em berço de ouro. Quando você chega, não, é papo de milhão, papo de milionário, não sei o quê. Muitas vezes a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é deve ter tido algum tipo de favorecimento. Eu acho que é legal contar a história do início, né? Eu nasci, fui criado no Rio de Janeiro, somos cariocas, né? No bairro da Penha. Às vezes a galera do Rio, a galera conhece, do Brasil às vezes de cara não conhece. Sabe? Quer reconhecer o que é a Penha? Você que já viu um jornal nacional falando o Caveirão subiu o morro, uma cena que teve muito fatídica alguns anos atrás aqui no Rio, do Caveirão subindo, fechando a cidade, os bandidos indo embora. Aquilo ali, eu vou falar que não é a esquina da minha casa, mas é menos de 1 quilômetro de onde eu morei até meus 25 anos de idade. Eu nunca fui pobre, nunca passei fome, tá? Mas eu cresci numa região aqui no Rio de Janeiro, muito próximo da favela, que é uma das favelas mais perigosas do mundo. Estudei meu ensino médio, por exemplo, num colégio público, que, caramba, a qualidade do ensino não é bacana. Então, o meu início de vida, acho que é legal comentar que eu não tenho nada que
que ocorreu assim de um apoio óbvio para acontecer o que aconteceu hoje. Tanto que o Testa hoje fundou a Black Bankers, uma grande empresa de treinamentos, a maior do Brasil. Mas eu comecei essa história lá no mercado financeiro como estagiário. Eu entrei com 19 anos no banco, eu ganhava R$528. R$528. E tudo começou dali. Mas eu te sigo, eu acho teu conteúdo incrível, porque você vai na mesma linha que eu acredito, que é a melhoria da educação financeira do brasileiro, né? A gente vai para um exterior, a gente vê que é natural mais da metade da população nos Estados Unidos ter previdência, ter um seguro de vida. Aí você vê aqui no Brasil, a gente tem aí o desafio grande de educação financeira. E o que me incomodava lá quando eu entrei como estagiário, 19 anos de idade. Tô na agência, tô lá trabalhando, sem entender nada. Cara, pra ter ideia, quem me explicou o que é previdência, o que é capitalização, foi meu pai. Porque assim, tu é contratado por um banco, você é colocado numa agência, o banco não te dá treinamento, é tipo assim, vai lá, vai trabalhar, se vira aí, bonitão. E teu pai era bancário também? Meu pai nada, era cliente bancário normal. Uhum. E nessa jornada lá, quando eu comecei, o que eu comecei a ver, né? Eu vi o que você tanto combate. A recomendação ruim, o produto goela abaixo, o produto empurrado. E eu, Rafael Testa, na minha índole, beleza, aquela frase, sou pobre, mas sou limpinho. Volta a falar, galera, brincadeiras à parte, eu nunca fui pobre, nunca passei fome. Mas o que é a brincadeira do pobre, mas sou limpinho? Cara, não é porque tem um monte de gente fazendo um monte de coisa errada, indicando o produto errado para cliente, vendendo empurrado, colocando de papel debaixo do contrato para poder fazer um negócio fora do consentimento do cliente. Aquilo não descia a minha goela. Ver o cliente tomando o produto goela abaixo não descia a minha goela. Massa. Ó, coisa legal, galera. Só pra gente aproveitar, que eu acho que a gente tem que pegar alguns pontos antes de você chegar no banco, que eu acho que é interessante, porque eu quero hackear um pouco como que foi a tua construção de valores, né? Ou seja, você falou que teu pai te ensinou que era previdência, mas seus pais falavam com você sobre dinheiro, sobre investimento, sobre esse tipo de coisa? Falavam. Eu tenho muito a agradecer aos meus pais, que mesmo a gente crescendo numa região inóspita, falando assim, eu sempre tive uma educação muito clara do que eu deveria ser. Um cara íntegro, um cara do bem e que cuidasse das minhas finanças. Eu aprendi coisa com meus pais muito interessantes, como, por exemplo, a mesadinha, né? Ganhava lá, não lembro quando, R$50. Vamos lá, um dinheiro da época. Se porventura eu fizesse uma má gestão daquele dinheiro, não existia aquela coisa de chegar pro meu pai, me dá um pouco mais. Ele começou a me mostrar como é que seria a gestão de um salário. Você recebe um salário. O que acontece quando acaba o salário? Chega no teu chefe e fala assim, chefe, tem como você me dar um pouquinho mais? Ele falou, cara, você tem esse dinheiro aqui, é a parte do lanche, parte do transporte, parte disso, parte aquilo. Se você não fizer uma boa gestão disso, você vai ter que esperar o quê? Daqui a 30 dias, que é quando você vai ter o teu próximo pagamento. E entre outras, eu sempre tive uma educação financeira muito bacana de cuidar do dinheiro, de cuidar das finanças, de eu preocupar se eu tô ganhando X ou 20 mil X. Esse papo é com eles até hoje. Então, a gente sempre tem uma preocupação lá da minha família em cuidar, preservar, multiplicar a grana. Então, assim, esse é um ponto diferenciado, né? Porque a maioria dos pais, eles não tem nem essa educação financeira, não consegue passar pros filhos. E as pessoas que têm acesso a isso, elas conseguem prosperar muito mais rápido. Então isso é legal porque eu falo assim, se seu pai não teve essa possibilidade como teu pai teve, mas você pode ser o pai ou você pode ser a mãe, você que está ouvindo, que vai passar isso para os seus filhos. Então isso é muito massa. E o legal é que isso é a mentalidade que foi imputada em mim sem grandes garbos e grandes conhecimentos profundos de finança. É a mentalidade simples de você gasta o que você ganha, não tem esse negócio de você gastar mais do que você ganha, gerenciar, guardar um pouquinho, você não quer conquistar, na época, você quer comprar, não sei, um brinquedo, alguma coisa, quer sair para um lugar diferente, pega a tua mesada, guarda nos próximos 3 meses 5% dela que você vai conseguir. Eu acho que
não tem nada de mirabolante num ensinamento desse, porém tem muita valiosidade, né? Com certeza, total. E são os valores, né? Com quantos anos você começou a receber essa mesada e começou a aprender a gerenciar o dinheiro assim? Olha, foi na adolescência, assim, não consigo precisar, mas foi ali, sei lá, na minha época de ensino fundamental, né? Que na época era ginásio o nome, isso aqui. Se te falar esses nomes, a gente fala que esse cara tá tudo velho, né? Esse cara tão velho. Então, ensino fundamental. Eu lembro assim, sei lá, adolescência, sei lá, com 12, 13 anos. Legal. Já pra escola, eu lembro assim, de ir pra escola e ter aquele dinheiro do lanche, mas já com o nome mesada, não é o dinheiro do lanche. É mesada, é X por mês, e dali você tem as subdivisões de necessidades, né? Legal, isso é bom. Então, ó, já começou ali com seus 12, 13 anos ali a aprender a administrar o dinheiro com os pais. E uma coisa legal que você não nasceu em berço de ouro, pelo contrário, né? Super desfavorecido ali. Sim. E você começou a administrar o dinheiro ali. Então, esse já foi o primeiro insight. Aí, de lá pra cá, quando foi a primeira vez que você começou a ganhar dinheiro? Foi já no banco como estagiário ou passos antes? Então, nem foi com o banco. Foi até uma história engraçada. Eu fui figurante da Malhação, cara. Ih, rapaz. Ó, a gente fez um episódio aqui com o Perereca da Malhação. O Perereca. O Márcio Killing? O Márcio Killing esteve aqui com a gente, saiu, tá saindo hoje, na verdade, o dia que a gente tá gravando. Que legal, mas você falou aí, interessante, fala mais sobre isso. Então, eu fiz figuração na Malhação, eu devia ter uns 18 anos, e eu ganhava R$ 33 pela diária, e não trabalhava sempre. Então, cara, quando tinha trabalho era R$ 33 a diária. Aí só fazer o cálculo. Quanto dá 33 vezes 30? Não dá nem R$ 1.000. E eu não ia sempre, né? Eu ia de vez em quando, gravava 2, 3 vezes por semana. A edição foi uma edição bem famosa da Malhação, que teve a Vagabanda. Quem é mais velho aí vai lembrar. E eu ganhei dinheiro com isso, sim. Eu ganhei dinheiro, né? Pô. Foi meu primeiro trabalho, assim. Eu ajudei, o meu pai trabalha com transporte, então, às vezes, para além da mesada, meu pai tinha um serviço lá grande, lá na transportadora. Falar, pô, tem como pegar uma graninha extra fazendo as mudanças? Carregar caixa, mudança. Mudança tanto residencial quanto empresarial. Aí eu pegava, pô, tem algum serviço aí? Não, tá, vem no sábado aqui. Aí ganhava mais 30. Uma renda extra ali. Mas foi isso aí, quando eu entrei no banco, foi esse estágio que eu te falei. E que era um estágio com R$ 528 salário. Aí. Legal. Então, olha que interessante. Antes dele ir pro estágio no banco, né? Que em tese trabalhar em banco tem um certo status, né? As pessoas... Pô, quando eu tive a oportunidade de entrar, quando eu fui chamado pra entrevista, eu falei, caraca, um banco... Volto a falar, eu tinha uma perspectiva pra isso? Não tinha. Pra mim, arrumar um emprego qualquer, eu fazia uma faculdade de administração super simples, que era que meu pai podia ajudar a pagar com esses trabalhinhos que eu fazia também. Então eu falei, cara... Um banco, entrevista. Quando abriu a oportunidade, eu falei, vambora, o estágio, pô, beleza. Tu vê que o salário não era nem salário, é bolsa que se fala, né? Não era nem tanto, mas... Massa. Então, ó, ele já buscava renda extra com o pai. Então, isso é um ponto legal. Não contava só com aquele dinheiro que nem era tão certo assim, de figurante. Mas se já sabia administrar o dinheiro desde de adolescente, você começou a gerenciar bem o dinheiro. E aí, naturalmente, as oportunidades foram aparecendo. E apareceu o estágio. Sim. Cara... Primeiro que a história do estágio é engraçada que... Primeiro, como eu falei, eu acho que era meio que improvável eu trabalhar na multinacional. Eu não tinha currículo para aquilo. Quando eu vi uma multinacional me chamando, que era um banco internacional na época, um banco polonês que tinha operação no Brasil na época, eu falei, cara... Porra, eu vou, mas será que isso é pra mim? Eu fiquei com aquela síndrome do vira-lata. Acho que não é pra mim, não, pô. Nenhum amigo meu trabalha em empresa grande. Ninguém da minha faculdade trabalha em empresa grande. Vamos ver qual vai ser. Eu só fui ser chamado 40 dias depois. E foi, desculpa o português, uma cagada. Porque tinham 3 ou 4 pessoas na minha frente, aí tipo assim, um tinha nome sujo, não pode ter nome sujo pra trabalhar em banco, né? Aí o outro, pelo salário ser baixo, prefere uma outra oportunidade. As pessoas foram ficando desqualificadas pra vaga. Eu fui o último, era o último a ser escolhido. E quando eu fui pro primeiro dia de estágio, a pessoa falou pra mim assim, tu é muito sortudo. Eu falei, por que sortudo? Ele, cara, tu foi a última pessoa a ser escolhida. E você não ia ser escolhido. Porque, pô, tu vê aqui, muito molecão, cabelão. Tava com o maior cabelão na época, cabelo tipo aqui assim. Brinco na orelha. Moleque, tinha 19 anos. Cara, tu é muito sortudo. A gente ia fazer um outro processo seletivo, porque a gente não queria você, só que a gente falou, cara, chama o cabeludo de brinco lá mesmo pra ver o que vai dar. Olha que coisa, olha que deu, né? Aí você falou o que aconteceu depois. Comecei a trabalhar no banco, tava contando a história de eu não aceitar o que eu via. Eu via a tal da venda empurrada,
que hoje eu na Black Bankers eu combato, e você como um educador financeiro combate também, eu já com 19 anos eu não aceitava isso. Eu olhava e falava, ou eu aprendo a fazer o jeito certo, ou eu não vou me juntar a essa laia. Isso mesmo quando estagiário. Com 19 anos de idade. E aquilo, assim, Renan, não tem a ver com profundidade de conhecimento, tem a ver com índole. Eu acho que quando você faz algo de errado para uma outra pessoa, não é porque você não é necessariamente profundo de conhecimento. Porque conhecimento você adquire. Agora a índole, irmão, ou você tem, ou você tem. Uau, segura essa aí, ó. Essa aí foi massa. E olha que coisa interessante, você falou aqui 2 pontos mega importantes que talvez a galera não pegou. Síndrome do vira-lata, ou seja, todo mundo tem isso. Quando você foi chamado lá pro estádio, você falou, cara, não é pra mim. Multinacional e tal, né? Aquela galera toda engomadinha, aquele status e tal. Cara, pô, não é pra mim. E a primeira coisa, às vezes, a pessoa, nem vou. Se diminuir. Ou então ir sem confiança pra entrevista. E aí você foi, cara, vou lá, irmão, né? Cabeludão, brinco e tal. Surfistão. Cabelo pé de areia. Mas você foi. Então acho que isso é um ponto. Muita gente recua. Quantas Total. oportunidades, às vezes, as pessoas nem vão. Não, aquilo lá é só panelinha, então só pra quem pode, né? Botam várias desculpas pra se colocar esse síndrome do vira-lata, que eu acredito muito que é um nível baixíssimo de merecimento. A gente acaba trazendo um nível de merecimento baixo e a gente fala, aquilo ali eu não mereço. Internamente acaba a gente trazendo essa crença de merecimento. Concordo. Segundo ponto que você falou como estagiário, você estava inconformado com o sistema, porque o sistema era contra os teus valores. Isso aqui é muito forte, né? Porque você via as pessoas empurrando produto de uma maneira que não era tão legal. Você via que o produto, às vezes, a pessoa não precisava, mas a pessoa estava lá empurrando para bater meta no banco, e você, como estagiário, você olhou e falou, cara, não é isso que eu quero. Eu não quero ser, eu quero crescer, né? Talvez você pensou, eu quero crescer aqui na carreira, mas eu não quero ficar fazendo como aquela pessoa empurrando. E aí você olhava para para outro, eram todos empurradores, né? Empurrando produto e tal. Eu quero trazer um ponto aqui, não tô dizendo que o bancário não tenha índole. Ele se deixa levar pelo sistema. É algo tão natural, tanta gente faz, que ele fala assim, acontece, não é repudiado, a não ser que seja um problema muito grave, não é repudiado, e é mais fácil. É a tal da cultura. Sim. O brasileiro tem um problema de cultura da facilidade, da cultura curtoprazista. Se for pegar estatísticas recentes, que eu vi, acho que foi na Bloomberg, mostrando o crescimento de casas de apostas, das bets da vida aqui no Brasil. Eu nunca vi teu posicionamento sobre, mas, cara, cultura de curto prazo. Só, assim, Brasil, beleza, loteria. Nada contra a loteria. Eu tenho coisas contra a aposta. Loteria, acho menos pior. Mas tudo tem a ver de uma cultura do curto prazo. E eu vi que aquilo tinha a ver com isso. E também tem parte dos ensinamentos dos meus pais de que, assim, tudo que é bom vem a médio e longo prazo. Tudo que é muito valioso não nasce do nada, não nasce na hora. Então, assim, como eu falei, meus pais tive de uma origem de subúrbio, classe média baixa, mas com uma mentalidade de, cara, dá pra fazer, faça ao certo, tenha a índole, respeite as pessoas, que na linha do tempo tudo pode vir a acontecer. E começou a acontecer. Isso que é o legal, assim, eu percebi que foi difícil, porque eu tive que aprender do jeito mais difícil, que é o quê? Que é vender certo. Dá trabalho vender um seguro? Dá muito trabalho vender o seguro. Tem toda uma logística, partindo do pressuposto que o brasileiro não tem educação financeira, de explicar que a proteção de renda é algo importante. Então você tem um trabalho de professor. Por isso que eu acho que é um trabalho incrível, irmão. Porque o que você faz aqui é um trabalho de educação mesmo, de que tinha que ser feito nas escolas. E você tá aqui na internet fazendo esse trabalho. Isso é nobre pra caramba. E eu me sentia também nesse papel de nobreza lá no banco, de ser um professor antes de ser um vendedor. E aí o cliente, caraca, o seguro é importante. Mas eu não falava de seguro. Eu falava da família dele, que é importante proteger renda. O que aconteceria com um filho? Caraca, teu filho amanhã, se você não estiver aqui, teu filho não estuda. Teu filho talvez não viva. O que você tem de planejamento hoje para compensar uma falta de renda na sua ausência? Eu tô vendendo um seguro de vida aqui, mas eu não tô falando do produto. E você vê nos bancos isso. Aqui um produtinho, um segurinho, me ajuda, dentro do empréstimo, às vezes nem avisa pro cliente. E isso eu não caí lá atrás. E eu agradeço a todos agradeço aos meus pais, a todo mundo que me iluminou
pra eu não me corromper ao sistema. Porque eu volto a falar, os bancários, pô, são pessoas do bem, mas eles acabam se corrompendo ao sistema. Total. E assim, cara, que incrível aqui. A galera, por isso que eu falo, cara, a gente tem que hackear a mente dessa galera, porque senão passa despercebido e não dá pra pegar. Mas calma, aí eu vou explicar por que a Black Bankers existe. Eu tô aqui falando que existe, mas não são todos. Não são todos. Sim. E muitos deles estão procurando mudar essa jornada, porque os bancários começaram a se incomodar com isso. Você quer um dia ter o seu nome exposto na internet? Não sei se você ficou sabendo. Teve um jornalista da CBN. Até se quiser colocar o print na tela, o editor depois procurar e colocar aqui na tela. Recebeu a ligação de uma gerente de banco tentando empurrar o negócio nele. Recente isso, sei lá, tem 1 ano, 2 anos. Pô, o cara é jornalista da CBN. O que ele fez? Ele fez uma matéria, irmão. Você como profissional, tu vai querer ter o nome exposto numa rede social, num jornal, num banco central? Cara, as pessoas não querem mais hoje isso, essa exposição. Que a internet, que esse mundo aberto de hoje do cancelamento acontece. Então, muitos bancários estão procurando a gente na Black, eu já vou explicar mais o que a Black faz, para primeiro, não correr esse risco e segundo, crescer na carreira. Total. E aí, né, você trouxe ali, tudo que é muito valioso vem no médio e longo prazo. Isso não existe ficar rico do dia pra noite, ter sucesso do dia pra noite. Só na Mega Sena. E ainda assim, cara... Contar com a sorte. Eu não sei se é do dia pra noite, sabe? Tipo, é aquele lance, né? Eu falo muito que existem... tem um ciclo da produtividade financeira. Primeiro você precisa ser. Quem ganha na loteria não é milionário. Ele pulou a etapa. E tem estatísticas de que muitos ganhadores de loteria, eles perdem a grana, né? A maioria perdem a grana. Por quê? Porque primeiro eles precisam ser, para depois fazer as coisas que os milionários fazem para então ter. Eles invertem. Se eu tenho muito dinheiro agora e eu não tenho a mentalidade, esse hack que a gente está fazendo com você, de prosperidade, construção, você não está preparado, você não é milionário. Você só está tendo as coisas de milionário. Você tem R$1 milhão na tua conta, mas você não é milionário. E o que você vai fazer? Faz sentido. Você vai fazer as coisas que os milionários fazem. O que os milionários têm? Tem iate, tem carrão, tem isso e tal. Aí você, com o dinheiro, você vai fazer isso. E aí o que acontece? O dinheiro acaba. Só que você não está fazendo a máquina do dinheiro que os milionários fizeram. Você não tem a mentalidade, que é o ser do milionário, para manter aquele dinheiro e multiplicar. E aí por isso que acaba. Então isso aqui é muito simples de entender. É um ciclo que então, eu concordo. Então, é exatamente isso. Então, não existe fórmula mágica, né? E claro, quem consegue resultado legal? É quem no meio do caminho começou a entender um processo e que, cara, começou a construir. E ele tendo o dinheiro, ele começou a ser milionário. E não só ter. Aí o negócio começa a virar. Boa. Então isso aqui, cara, é incrível que você falou. E outro ponto, você no banco sempre quis agregar valor. E eu falo, quer ficar rico, agrega valor para outra pessoa. Ponto. Eu falo, ficar rico, a maneira mais simples de ficar rico é agrega valor para alguém. Concordo. Quando você agrega valor, você recebe muito mais dinheiro do que você ficar só focando no dinheiro. Porque quando você tá ali empurrando, como gerente do banco, empurrando um produto, você tá focando na tua meta, no teu dinheiro, você tá com o dinheiro nos olhos. E aí eu falo, quando você tira o dinheiro dos olhos, ele vem pro teu bolso. Então quando você não tá focado em, eu vou empurrar porque eu preciso bater minha meta, você vem e fala, eu vou agregar valor para aquela família porque ela precisa realmente de um seguro, de uma previdência, seja o que for. E é uma coisa boa, tô fazendo porque eu sei que é bom. Eu acredito. Naturalmente ela vai te indicar para outro. Você tirou da minha boca o que eu ia falar agora. Eu já tive casos de clientes que me deram um não numa oferta, mas eles entenderam tanto o que eu quis dizer, que eu queria transformar a vida deles, que isso virou um papo da família e me veio o cliente indicado. Só que isso aconteceu diversas vezes. Por quê? Foi o que você falou. A minha intenção era agregar valor para a vida financeira do meu cliente do banco. Era transformar a vida financeira dele. Produto é um instrumento de transformação, mas não é um produto apenas pela minha meta ou porque aquilo é bom por ela. Porque o bancário fala muito assim, não, esse produto aqui é bom pro nosso relacionamento no banco. Eu acho que todo produto bancário tem seu valor. A galera fala muito contra da capitalização, né? Caraca, eu não sei qual é a tua opinião sobre ela. Pela tua cara, pela risada. Eu vou ficar elegante com você pela aqui. risada. Não, mas posso te dar um ponto de vista? Bom, talvez eu mude tua opinião. Vamos ver se eu vou conseguir. Quantos por cento hoje dos brasileiros não têm educação financeira? Me responde, quantos por cento, assim, chutando? Cara, só a gente parar. Assim, eu não vi nenhuma estatística que fale de educação financeira, mas tem a cada 10 famílias, 7 estão endividadas. Então, a gente consegue ter uma percepção. Show. Então, e se a gente tem uma ideia clara. Qual é o maior comportamento
Qual o comportamento mais importante para alguém um dia ser milionário? Vou tentar responder, ver se tu concorda comigo. É o hábito. Hábito de investir, ele é mais importante do que investir. Beleza? Beleza, chegamos nesse ponto. O cara vai e pega 100 pratas e ele coloca no Tesouro Direto, coloca no CDB, coloca num super fundo de renda fixa, aonde for. Os 100 vira quantos no mês seguinte? R$100 e... acho que é 101 reais. É isso? Pegar a Selic de hoje, 13,75. 13,75%, 101. Vira R$101. Qual é o valor aportado de R$1,37? Qual é o valor desse dinheiro? Valor. Isso vale muito ou vale pouco? Vale pouco, concorda comigo? Uma pessoa sem hábito financeiro, quando ela olha R$101, ela fala assim, caraca, é tão pouco. E o que vai tendenciar a acontecer? Ela vai pegar aquele dinheiro e ela vai usar. Ela vai resgatar. Ela até teve a boa intenção de se tornar investidora. Ela botou os 100 porque ela se convenceu, mas quando ela viu os 100 virando 101, ela fala, cara, é muito pouco. Então o que ela faz? Ela resgata. Qual é a vantagem da capitalização? O pênalti da capitalização, de se você fizer os mesmos R$100 de capitalização e se você resgatar, tu pega 80 naquele primeiro momento, o que você está fazendo? Eu falo que o cliente tem que ser protegido contra ele mesmo. Ele é, inicialmente, ao se formar um futuro investidor, o maior inimigo dele mesmo. Então, eu acho que a capitalização é um produto com os problemas da capitalização. Porra, que absurdo! Eu coloco 6 e resgatar, eu tenho 80? Tem. Porque o maior problema é você acessar esse dinheiro. Eu quero você botando aqueles 100 por 60 meses, que você em 60 meses adquiriu o hábito de R$100 das suas despesas mensais, da sua estrutura de renda, ser separada para guardar dinheiro. Eu aposto que quando você resgatar essa capitalização, você está preparado para ser um investidor. Enquanto fazendo isso desde o D1, você vai ter a tentação de ver que o retorno é pouco e você vai falar assim, eu vou resgatar. Bonito ponto de vista? Não. Cara, então, é porque a gente pode fazer um podcast só sobre isso, que eu acho que é legal, assim. Boa. O lado dos bancários e o... Não, hábitos bancários não. Eu tô falando de assim, hábitos de guardar dinheiro. Eu vou te falar uma coisa assim, cara. Eu acho que... Mas eu vou defender o meu produto. A maneira como se é vendido que eu acho que é o problema. Então, esse é o problema. Eu tô vendido numa ótica... Porque, se traz pra um tipo de público que o cara entende que ele quer ser educado dessa maneira, ok. Mas a maneira como é vendido não é assim. Né? Concordo. Então, assim, aí como é que é vendido? Cara, você vai botar R$100, você vai ganhar 30 mil no sorteio. É assim que é vendido. Aí... Então, assim, cara, aí tu pega a tiazinha lá que tira os 100zão dela e bota ali, aí ela precisa do dinheiro, que no Tesouro Direto, por exemplo, mesmo estando 110 ela vai tirar 110, aí ele vai tirar 80, vai quebrar tudo. Ou então ela vai ficar com a expectativa de ter os 30 mil e vai chegar no final de um ano, vai tirar os mesmos 100. Pois é. Porra, aí eu concordo, mas é tudo sobre a abordagem. Sim, não é sobre o produto. Eu falo assim, entendeu? cara, a gente precisa ter liberdade pra pessoa escolher. Boa. Então, assim, eu falo que tem alergia à poupança. Começa a me coçar quando eu falo de poupança. Concordo. Mas se você me perguntar, você acha a poupança boa? Depende. Pra quem? Depende pra quem. Porque a poupança gera um hábito, como você falou, dela poupar. E pra pessoa que não tem o hábito e vai olhar no dia seguinte e achar que vai ficar milionária e ela vai tirar o dinheiro, deixa na poupança, velho. É o que tu merece. Entendeu? Mas eu acho que ela precisa entender que ela merece daquilo. Boa. Mas é um papo legal, a gente pode fazer um outro podcast Vamos fazer uma outra falar sobre disso. isso. Vamos continuar as histórias então. Vamos embora. Mas, e aí, cara, trouxe esse ponto aí de agregar valor, acho que isso daí é incrível. E até esse teu posicionamento de tu trazer isso é diferente quando traz pra uma pessoa e fala. Se a pessoa fala, cara, eu sou assim. Eu já botei um monte de dinheiro, perdi. Eu vou botar nisso aí, porque eu corro a chance de ser sorteado, que é correr a chance. É um benefício, é sorte. É uma possibilidade. E no ruim de tudo, eu vou tirar o que eu tenho. Tá beleza, eu não tô ligado à inflação e tal. Talvez pra aquela tiazinha ou pra alguém ali, vai fazer sentido. Sim. E aí tu agregou valor. Porque pode ser pra alguém que chega... Como eu falei já uma vez pra minha gerente, quando antes dela saber o que eu faço, ela falou, Ana, faz esse... não lembro qual foi o produto, mas falou, pra me ajudar eu tenho que bater a meta. Não. Aí eu falei, adoro te ajudar. Eu te ajudo de qualquer maneira. Mas assim... Eu não posso te ajudar me atrapalhando. Desde que eu seja ajudado também, entendeu? né? Então, assim, e aí ela entendeu. Então, eu acho que esse é um ponto legal. E você foi o cara que decidiu agregar valor. E aí, beleza. E, cara, uma dúvida que eu tenho é, você lutou contra o sistema.
Você Sim. viu que o sistema era daquele jeito e você falou, cara, a maioria dos bancários se deixam levar pelo sistema porque não é má fé deles, e eu concordo com você. Não é má fé. Cara, eu tenho um monte de aluno que é gerente e um monte de amigo que é gerente também. Sim. Eles são excelentes pessoas. Então, é igual eu falo assim, ó. As pessoas na minha empresa, elas têm que bater meta. Elas acreditam no que elas fazem. E às vezes ela não vê um outro viés. É isso que eles fazem no banco. Ou seja, o gerente ele não tá vendo que é errado. Porque ele não tem conhecimento. A maioria dos gerentes não tem conhecimento. Você sabe disso. Não tem educação financeira. Então ele tá empurrando uma coisa que às vezes ele tem aquele produto também. Pois é. E é uma porcaria para ele também. Então, assim, ele não ter essa educação financeira, talvez nos bancos precisaria primeiro educar. Um treinamento de educação financeira. Só que se tu educa muito eles não vão conseguir vender porque vai ser a tua mentalidade. Só que isso vai forçar o quê? Se todos os gerentes tiverem uma educação financeira, o que vai acontecer? Os bancos precisam ter produtos melhores. Como já está acontecendo. Sim. Mas isso muito por influência dos bancos digitais, né? Que Das corretoras. então, assim, opa, vamos se movimentar. Até então, tu via lá CDB liquidez diária nos bancos, 78% CDI, velho. Pois é. É ridículo isso. Agora você já vê um Itaú a 100%, um não sei o quê. Que aí você fala, pô, entre botar no bancão ou no banco digital, pagando a mesma coisa, eu vou no bancão, velho. É aquele velho papo que concorrência e educação eleva mercados. Total. A internet trouxe uma democracia de informação que fez o consumidor final, cliente bancário, cliente de mercado financeiro, tá mais informado, menos tolerante à enrolação e a produtos ruins, e uma concorrência qualificada fez os grandes bancos, que eu trabalhei, que os meus alunos trabalham, a ter que acordar. E foi o que você falou, o portfólio de produto dos grandes bancos de 5 anos para cá sofisticou e melhorou muito, porque ele viu que se não se mexesse, eles iam perder de debandada para as fintechs, para os bancos digitais, para as corretoras. Foi um movimento necessário. E olha que bom, né? Isso, nosso foco aqui é o cliente final do mercado financeiro ser favorecido. Acho que foi muito bom no geral, porque melhorou as condições nos grandes bancos e trouxe mais opções. Quem quer ficar num banco digital vai, quem vai para uma corretora vai. Total. Eu acho que melhorou o nosso mercado. Eu acredito que precisa das duas coisas. Eu falo, cara, eu preciso de um banco. Não tem como ter só uma corretora, eu preciso de um banco. Então, para que banco eu vou? Porque eu vou ser melhor atendido, que eu vou ter melhores soluções. Então, assim, é inevitável. Eu falo, não tem como tu viver sem ter um banco. Vai ser cliente de um aluno meu. Entendeu? É isso, mas é essa parada. E assim, a minha dúvida é, muita gente, às vezes, já viu o sistema, eu tô nem falando de bancário, tô falando de geral. Às vezes você tá num trabalho onde você tá vendo um sistema, que o sistema não é legal, e que você quer quebrar aquilo, mas você acredita que você não tem força para quebrar. E como é que você fez pra romper essa barreira e falar assim, cara, eu não vou participar desse sistema e ainda assim eu vou ser bem sucedido? Porque tem um cara, eu sei a tua história já, então tô até antecipando, tu foi um bancário bem sucedido. Sim. E como foi isso, ao invés das pessoas te puxarem pra trás e falar, cara, segue o sistema, igual o Tropa de Elite, né? Então tem que seguir o sistema. Como é que foi essa quebra de padrão? Porque eu acho que isso é fundamental pra qualquer área aqui da galera. Cara, eu acho que assim, as pessoas têm que entender que aprender, estudar, muda a vida de uma pessoa. Só que qual é a visão? Acho que isso aqui é um ponto legal pra galera levar como dica de hoje. Qual é a visão das pessoas sobre estudar? É se meter num quarto, ficar 6 horas estudando. É aquela imagem do estudante de concurso público, aquele estudante que vai passar no vestibular. A visão da pessoa ainda não é próspera, ela pensa que a prosperidade está automaticamente ligada a você se trancar num quarto, você se isolar, você estudar para um concurso, passar para uma faculdade pública. Cara, não é isso. O negócio não é esse. Você estudando o assunto certo, um tema certo, e eu tenho um negócio que eu falo, Renan, as pessoas me perguntam assim, Testa, me indica 10 livros, vou diminuir, tá? Me indica 5 livros para eu ler nesse segundo semestre. Eu vou falar assim, eu vou te indicar um e você ele 5 vezes. Ao invés de você pegar 5 livros diferentes. Eu tenho a mentalidade de que se você focar em metodologias e estudos de forma focada, tem um livro que eu gosto muito, que é do Malcolm Gladwell, que se chama Outliers, os Fora de Série. Ele tem uma teoria de que para você ficar muito bom numa coisa, você precisa repeti-la por 10.000 horas. É bem interessante isso. Aí que você é considerado uma pessoa que tem uma possibilidade de ter masterizado a execução daquele tema. Então eu comecei a pensar, se eu começar a estudar um pouco de tudo, eu vou ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo? Não sei. Mais inteligente do mundo? Talvez. Só que eu quero o quê? Ser inteligente ou ser bem-sucedido?
bem-sucedido. Então, eu entendi que eu tinha que estudar técnicas de negociação, técnicas de relacionamento com o cliente, empatia. Eu fui estudar programação neurolinguística, fui estudar gatilhos mentais, fui estudar neurovendas. Não, quando eu falo neurovendas, é como hackear a mente do outro e manipular a mente do meu cliente. Não. Como eu me comunico com aquele cliente de uma forma que seja clara e persuasiva para eu explicar que um produto financeiro ele é interessante. Para no final das contas agregar valor. Para no final das contas agregar valor e ele entender que se ele não tiver uma previdência, ele vai ser igual ao tiozão dele que está ali na casa, que é vizinho dele, que vive no sobrado da família, porque não se preocupou lá com 30 anos de idade, juntou dinheiro e hoje está aposentado, ganhando 3 vezes menos. Paga só o remédio, né? Para pagar só o remédio. Então, eu comecei a usar técnicas de PNL, de storytelling, e eu comecei a agregar valor para meus clientes. Isso dava certo, dava muito mais trabalho. Acho que é legal falar sobre isso. Só que as pessoas não gostam de, primeiro, sentar para estudar, segundo, ter mais trabalho, é a cultura do atalho. Eu fui ser contra o sistema, primeiro, você estudar, mas estudar o tema certo. E acho que é legal falar, Renan, que, cara, o nosso mercado, o mercado financeiro, não sei se a galera sabe, é um mercado regulado. E por ele ser regulado, parecido com o mercado de advocacia, por exemplo, ele tem que tirar o advogado o quê? A OAB. O mercado financeiro é igual. Você tem que tirar, chamam-se de certificações. Só que um bancário, ele tira a certificação e não se torna um profissional melhor. Mas sabe qual é o único motivo que faz ele sentar uma bunda na cadeira para estudar? Para passar nas certificações. Porque se ele não passa, ou ele é demitido, ou ele não vai para um próximo cargo. Então ele continua seguindo aquele efeito no qual o brasileiro foi ensinado a estudar. Ele não estuda para crescer, ele estuda para passar. Passar, né? Ele estuda para arrumar um emprego. Aí arruma um emprego, nunca mais estuda. Aí ele passa, nunca mais estuda. Enquanto a gente, na mentalidade milionária, entendeu que a gente estuda para crescer. Estuda para ser uma pessoa mais interessante. Estuda para ser alguém melhor. Quando eu falo alguém, não é um profissional melhor, mas uma pessoa melhor. Porque é tudo o mesmo rolê. Eu tô aqui, eu sou o Rafael Testa na minha casa, eu sou o Rafael Testa no trabalho. E é impressionante como eu comecei a me desenvolver mais profissionalmente, como eu me tornei uma pessoa melhor, eu me tornei um melhor marido, eu tinha melhores relações com as minhas amizades. A gente se torna uma pessoa melhor, desde que a gente se torne mais interessante, não mais inteligente. Que inteligência é ponto de vista. Uhum. Resultado é dinheiro no bolso. Não é a quantidade de livros ou PhD que você tem. Eu acho que foi essa linha que eu segui para eu poder, como você me perguntou, desviar o sistema. Estudar. Mas estudar o tema certo. Que não é uma loucura de você se fechar num quarto e virar um potencial concurseiro. É você, cara, se atualizar, tá ligado no que tá acontecendo, ser genuinamente interessado no outro. Eu era um bancário interessado no outro. Pô, se eu pegasse um pai, sentasse na minha mesa e ele falasse assim, cara, não gostei desse produto não. Fala, mas eu não tô vendendo esse produto pra você. Eu não tô falando desse produto pra você. Se seu filho estivesse aqui na minha cadeira e tivesse condição de te falar, papai, compra, você compraria. Só que ele não tem essa capacidade. Se ele pudesse falar, papai é o nosso futuro, papai é o meu futuro. Se ele estivesse falando isso olhando nos seus olhos, você ia fazer, não ia? Aí o cliente ficava assim, eu tô aqui representando o teu filho. Então não era sobre eu estar ali vendendo produto. Eu estava genuinamente interessado. Só que isso tem, como eu falei, tem estudo, técnica, entender do produto, entender do benefício do produto e não apenas empurrar. E isso fez eu crescer no banco de uma forma para chegar na Black Bankers, que eu acho que é o tema do milhão do nosso papo aqui. Eu agreguei por muitos anos valor para muita gente. E foi o que você falou. Quanto mais pessoas você transforma e agrega valor, na linha do tempo se potencializa a você ser milionário. Fui crescendo no banco, passei por todos os segmentos que você possa imaginar. Atendi desde o gari, motorista de ônibus, até empresários, médicos, bilionários, multimilionários, grandes empresas, e fui crescendo na carreira no banco. Cheguei em cargos, cheguei a morar trabalhando no banco, numa cobertura duplex, que eu ia de bicicleta na praia. Então, o cara que ganhava R$528, que morou até os 25 anos a 700 metros das favelas mais perigosas do mundo, trabalhando direito. Eu falo, trabalhando direito. Trabalhando direito. Sem ter que ficar que nem um louco estudando, mas estudando certo, o correto, como cuidar de um cliente.
cara, eu consegui chegar num cargo que me deu, porra, uma condição muito legal no mercado financeiro. Que massa. Olha, cara, se você volta só esse pedaço que ele contou e que eu não interrompi ele em nenhum momento, porque isso aqui é ouro. Parabéns, tá? Que massa. E ó, primeira coisa, você falou aprender e estudar. Depois você falou estudar o tema certo. Não é só estudar. Né? Tem um monte de gente que eu vejo, tô fazendo mais um MBA, tô fazendo mais não sei o quê. Mas tá, mas o que você quer da tua vida? Não tem clareza. Então, o tema certo é importante. E total clareza. Engorda o currículo, mas não engorda o intelecto. Total. E nem o bolso, né? O bolso. Às vezes a pessoa vai fazer um MBA concursada pra ganhar mais R$500, porque se eu tiver isso, eu vou conseguir. Tá, mas isso vai te agregar em quê? Não, só pra eu ter mais 500. Cara, você pode fazer algo que você gosta, vai te fazer mais dinheiro. Mas, enfim, isso é o mindset, isso é a mentalidade. Essa cultura do engordamento curricular é um problema, que a pessoa investe tempo pra fazer isso. Sim. Investe lá 18 meses no É o ativo que ela mais tem, né? Pois é. Então, e aí você falou outra coisa aqui, como é que você furou a bolha do sistema? Porque eu acho que isso aqui é sinistro, porque eu falo, né? Eu fui militar e tal, e muitas vezes eu queria furar essa bolha do sistema e eu não soube fazer, e agora acabei de aprender. Você foi esse cara que me ensinou agora. Você falou, cara, como é que eu faço pra... Primeiro você falou, cara, você conta o sistema dá trabalho. Dá muito mais trabalho. E nem todo mundo tá querendo esse trabalho. Então a primeira coisa é essa, olhar aí depois, um garoto que tava lá de R$500 foi pra milionário. Por quê? Porque deu trabalho. Não tem nada que é molezinha. Não esquece, foi, esquece. consegui e tal, atendi um bom cliente. Não. Deu sorte, aí deu atacada. Então assim, dá trabalho e vai dar, cara. Não tem esse negócio de dinheiro fácil, rápido. Vai dar trabalho. Agora, como é que você quebrou o sistema? Agregando valor. Ponto. Ou seja, você se especializou estudando o tema certo e agregando valor. Tema certo, agregando valor. É isso. Cara, a gente podia parar agora o podcast, que tô até arrepiado. Quando eu pego esses insights assim, são foda, velho. Se você entender essa parada, pronto. E aí eu vou dar uma outra dica de quem tá assistindo aqui, vai pegar. Eu hoje sou professor. Eu tenho meus alunos, como você tem. Sou mentor, professor. Aí eu faço uma aula e a aula é repetida. Aí o que acontece? Reclamação no suporte. Porra! Aula repetida. Aula repetida. As pessoas esquecem que a mãe do sucesso é a repetição. Perguntaram pro Zico uma vez, né? Sou vascaíno, mas fazer o quê, né? O cara era brabo. Zico, como é que você... Cara, você não erra a falta. Tu acerta a falta, assim, é impressionante. Ele, cara, quanto mais falta eu bato no treino, mais falta eu acerto no jogo. Porque é repetição. Vai ver, vou pegar outro exemplo esportivo, o Cristiano Ronaldo. É um cara de movimento repetitivo, de treinamento. Não adianta. O sucesso está na repetição. E repetição é repetição da mesma coisa, não de coisas diferentes. Cara, você falou uma coisa que é engraçada. Você falou que é vascaíno, sou botafoguense, né? Mas eu encontrei com o Petkovic. Cara, tá feliz pela primeira vez na vida, talvez adulta, né? Não, 95 eu fiquei feliz também, pô. Pô, tinha o quê? Tinha, sei lá, mas eu 10 lembro. anos de A idade? única vez que eu lembro, pô. Cada um com o seu, cada um, pô. Entendeu? Essa vai ser uma outra resenha, a resenha no futebol. Não, mas, pô, eu não vejo ninguém na minha frente, então vamos respeitar aí, porque líder é líder. Mas, enfim, aí eu tava com o Petkovic, encontrei com ele no resort que a gente tava no final de semana com a família. Aí eu perguntei pra ele, cara, Pet, como é que você faz pra... Eu lembro, que acho que era Flamengo e Vasco. A final. O Elton. A famosa final lá. Cara, ele meteu lá aquela bola no ângulo. Eu lembrei disso pra ele. Eu falei, cara, eu não sou flamenguista não, mas como é que tu acertou aquela bola lá no ângulo, cara? Ele falou, e assim, toda a pressão, né? Foi finalzinho do jogo e tal. Sim. Ele falou, ô, Renan, eu já tava acostumado a bater naquela posição. Eu sempre bati. Aí é o que você falou, repetição, velho. Tipo, olha só como é que são as coisas, né? Total. O esporte ensina muito sobre isso. Cara, muito, muito top. Massa. E aí, cara, você foi bem sucedido pra caramba no banco, até uma hora que você... Por que você não mudou o sistema lá dentro, por exemplo? Cara, todo mundo me pergunta isso. Quando eu comecei a... Quando você se destaca numa atividade, é muito normal você se tornando referência, as pessoas te procurarem para ajudar. Imagina que você lá no quartel, na sua vida, sempre foi um cara diferenciado. Pô, me ajuda com isso aqui, Renan. Me ajuda com isso aqui, Gabriel. Me ajuda com isso aqui, Testa. Era muito normal eu ter essa ajuda, beleza? E eu percebi que sempre que eu ajudava real. A pessoa me agradecia. Caraca, Testa. Pô, vou dar um exemplo. O cara me ligava para poder aprovar um BNDES para uma empresa.
eu ajudava ele a compor o parecer de crédito pro banco aprovar o crédito e conceder o BNDES pro cliente do meu colega, né? Era nem meu cliente. Ele me ligava, caraca, Testa, obrigado, cara. Aprovei o BNDES. Meu cliente tá felizão, obrigado por me ajudar. Me ligavam para poder ajudar a compor carteira de investimento. Pô, peguei um cliente aqui, pô, cliente meio exigente. Cara, como é que eu faço pra montar uma carteira que seja interessante pra ele vir aqui pro banco? Eu sentava com o cara, montava, ó, bota aqui uma diversificada, bota um pouquinho aqui em multimercado, numa carteira renda fixa, e pega um fundo de fundo imobiliário, um pedacinho em ação. Eu fazia, era normal, essa era a minha rotina. Quando eu percebi isso, e nessa época eu já estudava marketing digital. Curioso, sempre gostei de ficar lá na internet, comecei a entender de marketing digital. E guarda esse capítulo, tá? Quando eu comecei a ver que eu ajudava as pessoas pontualmente no banco, eu fiquei com uma dúvida, um questionamento. E eu ouvi uma vez, acho que foi o Thiago Nigro falando, né? Que, pô, autor do livro Mil ao Milhão, super famoso, todo mundo deve conhecer, Rico, Primo Rico. Ele falando assim, toda pessoa de sucesso, ela é questionadora. Eu não questionei o sistema lá atrás. Sim. Nesse momento, pô, eu questionei lá atrás, em 2005, que eu não queria empurrar produto. E me trabalhei para não ser um empurrador de produto. 2018, tipo, 13 anos depois, eu com uma carreira amadurecida, cresci no banco, num cargo super importante, eu tive um novo questionamento. Eu falei assim, caraca, se eu ensino as pessoas pontualmente, será que eu ensinaria de uma forma completa? O que seria de uma forma completa? Tu me liga me pedindo uma ajuda, eu ajudei. Será que eu entendo de banco de A a Z? Eu comecei a anotar. Tipo, já viu aquelas fotos de uma universidade com um quadro gigante, um professor de física cheio de anotação? Era eu num flip chart que eu tinha. Eu comecei a desenhar tudo que eu sabia de banco. Aí eu olhei assim e falei, caralho. Tipo, eu falei, desculpa o palavrão aqui. Eu falei, eu tenho um método. Será que isso funciona? Ou só funciona pra mim? Eu parei de ajudar pontualmente as pessoas, chamava, você é um bancário. Renan, chega aí. Eu vou te mentorar aqui no banco. E vou te ajudar de A a Z a você arrebentar. Topa. Pô, já era um cara referência. Óbvio que a pessoa topava. Tudo que eu ensinava a pessoa fazia, dava certo. Fazia, dava certo. Tudo que eu aprendi naqueles quase 15 anos. A pessoa fazia assim no banco, ó. Crescia. Aí eu, caraca, velho, eu tenho um método que eu me questionei, eu testei e comprovei. Só que eu tava ganhando quantos reais pra fazer isso? R$0. Aí eu comecei a estudar marketing digital. E no marketing digital, você aprende o poder da escala digital, muitas pessoas, escala geográfica ilimitada. E eu pensei, vamos lá, eu posso cobrar mentoria individual pra galera do banco. Só que eu trabalho no banco. Tem um conflito de interesse? Cara, acho que tem. Posso propor pro RH do banco. Chegar pro RH e propor. Vamos mudar o nosso sistema de treinamento? Eu tenho aqui um método validado, que as pessoas, que todo mundo que eu ajudo dá certo. Pô, me promove, tipo, eu era gerente geral, era um bom cargo. Me promove pra VP de RH? Isso, cara, não é assim que funcionam as coisas no corporativo. E estudando marketing digital, eu aprendi que você não tem um método, você não tem um conhecimento a agregar, esse teu método é bom, venha pra internet e ensine as pessoas. Aí eu, será que isso é verdade? O que eu fiz? Montei uma página na internet, a Black Bankers, no dia 28/8/2018. Vai fazer 5 anos agora. A gente tá gravando aqui agora o final de julho. Daqui a um mês a gente faz 5 anos de... Tem que ver se o 8 acabaria de fundação. Oxe! 28/8/2018. 28/8/2018. Eu montei um Instagram, comecei a dar conteúdo sobre crescer a carreira no banco e fiz um teste. Fiz um lançamento, que se chama inclusive lançamento semente, né? Que é um teste. Vamos dar semente, vamos ver o que brota. Falei, sou um mentor de bancários e quero te ajudar a ser um bancário de alta performance igual eu fui. 16 pessoas falaram que sim e pagaram mais ou menos R$4.000 para eu fazer isso por elas. Quanto dá 4 vezes 16? Dá quanto? Vamos fazer um cálculo aqui rapidinho? 4, 20, 2, cai um 0 no chão. 4 vezes 16. 64. Aí tira as taxas lá, eu vi R$60.000 entrando na minha conta. Eu era bem sucedido. Eu ganhava aí uns 200 e poucos mil reais ao ano no banco. Mas tu vê 60 mil entrando do nada na sua conta, porque você basicamente está oferecendo a sua experiência.
foi o tempo suficiente, foi o ato suficiente para eu, em uma semana, ir na diretoria do banco e falar assim: eu nem pensei em propor pro RH. Me beliscou um bichinho, porque veio pessoas não só do meu banco para essa mentoria comigo. Vieram pessoas de algumas outras instituições financeiras. Eu falei, caraca, eu pensei que só as pessoas do meu banco fossem querer me contratar. Não. Viram que eu posso, com a minha experiência e minha carreira, mudar a vida delas. Eu não pensei 2 vezes, irmão. Eu poderia, tanto quando eu fui pedir demissão, o diretor do banco falou para mim, cara, tu ia ser o próximo executivo do banco, tu estava aí bem cotado, tu poderia crescer. Só que o bichinho da transformação de pessoas, que sempre me picou esse bichinho, desde a época do banco lá, de ajudar o cliente genuinamente, eu entendi que o meu novo cliente não era mais o cliente bancário, era o bancário. Para eu fazer uma fábrica de Rafaéis Testa, para eles representarem esse meu jeito de querer cuidar das finanças de um cliente. E hoje, há 5 anos, eu faço isso. Só que a coisa, graças a Deus, cresceu. Primeira turma com 16 alunos. A gente faz turmas hoje com 200 alunos. A gente cobrava 4 mil no início. Hoje em dia, a mentoria com a gente lá é 10. O nosso MBA é por aí, 10, 12 mil. E, cara, hoje eu tenho muita felicidade de saber que 5 anos depois, a gente melhorou os profissionais do mercado financeiro. E se a gente melhora os profissionais, imagina esse teste que eu contei que eu sou para vocês, com vários testinhas em cada banco. Pô, eu trato melhor o cliente bancário. Ele investe melhor, ele cuida melhor do seu dinheiro, ele pensa em apostadoria, ele pensa em reserva de emergência, ele pensa em guardar grana, ele pensa em realizações. E eu me sinto hoje como um representante da mudança da educação financeira no Brasil, só que não mais por meio de mim, por meio dos bancários que eu ajudo. E eu falo que eu sou consequentemente ajudado. Você falou, aqui é um papo de milhão, né? Mas ficou milionário, Testa. Cara, eu fiquei porque eu ajudo pessoas. Hoje quem eu ajudo são os profissionais do mercado financeiro a serem profissionais melhores. Que massa. Olha que interessante, cara. E uma coisa, a gente tá até batendo um bate-bola antes de começar, que onde é que você começa um negócio? Quando você vê uma oportunidade. O negócio é você ver uma oportunidade, alguém que está com uma deficiência, você consegue ajudar naquilo e agrega valor. Sim. E ela te paga por isso, é assim que você consegue empreender. É um problema. Existe um problema em algum nicho na sociedade, aquilo pode virar um negócio. E você tem a solução, né? E uma coisa legal aqui é que nós enxergamos o mesmo problema. Que foi o quê? Cara, a falta de conhecimento, falta de expertise, principalmente de... Como posso dizer? De assessoramento dos profissionais bancários com os clientes finais. E daí surgiu a Black Bankers e surgiu produtividade financeira. Por quê? É. Só que eu vim para um lado e tu foi para o outro. E que no final das contas, todo mundo vai ganhar. Porque se a gente tem gerentes melhores e tem pessoas, clientes finais que sabem investir, o papo vai ser diferente. É bom para todo mundo. É o famoso ganha, ganha, ganha. Exato. E isso é muito legal. Olha que coisa doida. Um problema único gera várias vertentes, né? A gente conhece pessoas que hoje são milionárias ensinando ao quê? Fazer gestão de milhas. Eu não sei se você vem falando sobre isso, faz parte do teu conteúdo. Não sou o expert nesse negócio. Mas tem pessoas que se tornaram experts em milhas. Qual é a origem do problema? A mesma. Porque se o gerente do banco chegasse para o cliente e ensinasse a como lidar com as milhas, o que iria acontecer? Simples. O cliente final não ia precisar desse professor de milhas pro cara poder ganhar dinheiro, porque o gerente do banco ia curar essa dor. Então, olha como uma ineficiência, um problema, que é, como você falou, a falta de preparação, a falta de qualidade de um setor, gerou uma escola para profissionais, gerou um professor de finanças, gerou um professor de renda extra com milhas. Olha como a oportunidade, às vezes, está na frente das pessoas, elas não veem. Total. A gente viu, né? Uau, que massa. Cara, que história incrível, Testa. Parabéns aí, irmão. Inspiradora. Tenho certeza que foi um papo que a galera vai pegar muitos insights aqui, muitos hacks, porque no final das contas, o que você foi uma pessoa questionadora. Você questionou desde o início. Né? Sim. Você questionou desde o início e continua se questionando. Então, acho que isso que é o principal... não vou nem dizer um milionário, mas a pessoa de sucesso é aquela pessoa questionadora. Concordo. Né? Porque se ela está se questionando a todo momento, ela sempre melhora. Eu falo muito isso. Ser um questionador é ser um rebelde com causa.
A gente tem que tomar cuidado do questionador com o reclamador, que é o rebelde sem causa. Total. É aquele que só é rebelde, que só reclama, contesta, e não acha uma causa que, claramente eu mostrei que tem uma causa aqui. A melhoria da educação financeira no Brasil. Era assim, como a minha causa é a mesma. Como bancário, a minha causa é a mesma ainda como fundador da Black, como CEO da Black. Só que tem muito rebelde sem causa. Eu não quero que o ensinamento de hoje... Não, você é um rebelde questionador. Calma, bonitão. Qual é a sua causa? Você tem uma causa? Seja um rebelde com causa. Total. Uau. Então, pra finalizar aqui, seja um rebelde com causa. Isso aí, realmente, a gente finaliza aqui o nosso Profadcast de hoje, incrivelmente. Cara, parabéns, Testa. Foi incrível, aprendi muita coisa aqui, escrevi bastante coisa. Boa. E como é que a galera te encontra aí nas redes sociais? Fala pra gente. Cara, pode me encontrar, Rafael Testa, acho que no Insta tá Testa Rafael, tá ao contrário. Eu falo muito na parte de negócios lá no meu Instagram pessoal. E tem a Black Bankers, que é essa escola que eu falei, que é que eu fundei, que é black.bankers. Aí a Black tem tudo que é canal aí. YouTube, Instagram, Facebook, a gente tá em todos os canais. Massa, que legal, cara. Parabéns. E pra galera aí, se você é bancário ou conhece algum bancário, já sabe, tem que seguir ele. Indica Black. E se você quiser, se identificou com isso aqui, precisa de um gerente bom, com o selo da Black, vai lá, manda um direct pra eles, fala assim, ó... Sou investidor Profad, ou ouviu ou assistiu o podcast e eu quero um gerente bom. Isso acontece muito, nível tá? Black, né? Eu recebo direct falando assim, pô, Testa, me indica um cliente Isso bom. é massa, porque é um selo, né? A gente, onde eu conheci o Renan foi num ambiente de milionários do mercado digital, né? O último encontro que nós tivemos agora em junho, lá da galera lá do digital, pô, você conhece a galera, tem advogados, médicos. Eu conversei com eles falando, cara, como é que vocês estão sendo atendidos pelo banco de vocês? Pra tu ver, milionários, hein? A grande maioria sendo mal atendido. Eu indiquei alunos meus pra uma galera lá do Mastermind lá. Foi bem legal. Boa. Legal, galera. Então, se você não se inscreveu no canal, tá assistindo aí pelo YouTube, já se inscreve no canal. Você que tá ouvindo no Spotify, já pode seguir a gente. E aqui embaixo tem umas estrelinhas que você pode estar avaliando o nosso Profadcast. Isso é importante pra gente. Então dá 5 estrelas lá pra gente. E se você não tá inscrito, já segue a gente também. Beleza? Então, Testa, esse foi mais um Profadcast, cara. Prazerzaço ter aqui. Valeu, um grande irmão. abraço pra vocês. Muita produtividade financeira e até a próxima. Valeu, galera! Bora evoluir. Tchau, tchau. Vamos!